Então, eu vou iniciar a partir de agora a gravação e depois eu vou deixar para vocês essa gravação disponível. Gravando. Então, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. A nossa primeira aula de análise de custos. A maior parte de vocês, acho que já teve aula comigo, de metodologia da pesquisa 1. Mas para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Flaviano Costa, sou professor aqui da UFPR fazem 6 anos, e estamos nesse desafio agora aí das aulas remotas, né? Espero que seja a última turma remota, que a gente volte logo, né, para o ambiente presencial, mas ainda a gente não tem uma perspectiva disso, de quando isso vai acontecer, mas espero que seja em breve, né? Sou professor das disciplinas aqui na graduação de Metodologia da Pesquisa 1 e de Análise de Custos, se bem que essa Metodologia da Pesquisa 1 agora ficou com a professora Luciana Klein, mas eu ainda fiquei com a disciplina de Análise de Custos. Sou coordenador aqui na UFPR do programa de pós-graduação em contabilidade, mestrado e doutorado. Sou professor tanto da graduação, especialização, mestrado e doutorado aqui da UFPR. Vai ter aqui um estagiário docente comigo, que não está nessa primeira aula síncrona, mas estará nas próximas, que é o Alexandre, um aluno de doutorado, tá? Então ele vai acompanhar junto as aulas aqui, junto com vocês, me ajudar a tirar dúvidas e a responder vocês, as dúvidas que vocês tenham. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que vai funcionar a disciplina de análise de custos, né? Eu vou repassar com vocês o plano de ensino, né? Vou falar um pouquinho sobre a disciplina em si e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter com relação ao andamento da disciplina, porque é um pouco diferente, né? Então a gente vai ter somente às terças-feiras aula síncrona e a maior parte do tempo é aula assíncrona, né? Então será para vocês lerem os textos, leem as apresentações que eu irei enviar e fazer os exercícios, né? Essa disciplina é uma disciplina que exige de vocês a anterior, que é a contabilidade de custos, né? Então vocês provavelmente fizeram com a professora Simone, né? E ela é uma continuação, não tem tem a ver e ao mesmo tempo não tem, né? Porque lá era muito mais voltado à área fiscal, né? Então vocês pararam no custeio e absorção, então é a contabilidade de custos propriamente dito, né? Aquilo que a gente é obrigado por normatização a fazer dentro da contabilidade de custos. E aqui é uma análise de custos, é mais para tomada de decisão, né? Então é uma contabilidade mais gerencial, a utilização de custos para tomada de decisão, para estratégia organizacional. Então é isso que a gente vai ver na disciplina. Qual é o meu conhecimento na disciplina? Como alguns já sabem, outros não, né? Eu fui controller durante algum tempo, controller internacional em multinacionais dinamarquesas e francesas. Então eu trabalhei bastante com a parte, dentro da controladoria, né, com a parte de controle e análise de custos também. Então é uma disciplina que eu já trabalhei, inclusive, na vida prática.
Então, eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência em termos de análise de custos, em termos da importância de análise de custos, né? Pois bem, todos estão conseguindo me ouvir bem? Sim, professor. Sim, professor. Todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, como agora eu vou projetar e a gente vai conversar sobre eu vou compartilhar, na verdade, tela, né? E a gente vai conversar sobre o plano de ensino, principalmente, e dar uma introdução na disciplina. Então, as dúvidas que vocês vão tendo, eu peço que vocês já abram o microfone e falem sem problema nenhum, tá? Porque se vocês forem pelo chat, às vezes eu não vou conseguir ver o chat aqui, tá? Então, se vocês puderem abrir o microfone e falar, tá? Não precisa abrir câmera, nada, mas abram, se tiverem qualquer dúvida, podem abrir o microfone, né? E tirarem a dúvida em tempo real, não precisa esperar eu terminar de falar, enfim, vão conversando junto comigo como se fosse uma sala de aula, né? Para que eu não possa ficar falando sozinho aqui também, né? Então, eu vou projetar agora, vamos falar um pouquinho sobre o nosso plano de ensino. Como é que vai funcionar esse um mês e alguma coisinha aí que a gente vai ter de aula. Deixa eu projetar. Tá aparecendo aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver? Sim, professor. Ok. O tamanho tá bom ou precisa que aumente um pouquinho? Para mim tá bom, professor. Ok. Para mim, acho que daria para aumentar um pouquinho, professor. Então, deixa eu colocar um pouco mais aqui de zoom. Aí. Melhorou. Obrigada. Imagina. Então, nossa disciplina é análise de custos. Ela tem por pré-requisito a disciplina de contabilidade de custos, porque a gente vai trabalhar um pouco com algumas terminologias e algumas definições que vocês viram. Tanto é que no material que eu já coloquei aí para vocês, dessa primeira aula, vocês viram que tem coisas que vocês já conhecem, né? Então, eu coloquei uma apresentação sobre terminologia, eu coloquei uma apresentação sobre uma breve revisão de custeio e absorção, né? E coloquei um material que introduz a nossa aula, né? Então, vocês veem lá que a gente utiliza aquelas terminologias também no decorrer dessa disciplina, tá? Então, a ementa é basicamente, a ementa e o programa, a gente vai ver essas questões aqui. A primeira aula, então, conceitos básicos de custo para tomada de decisão. Então, a gente vai ver hoje que a nossa disciplina ela vai por um caminho diferente da de contabilidade de custos. Então, aqui a gente não vai ver contabilização em si, mas a gente vai ver como é que a gente calcula e como é que a gente controla custos para poder tomar decisões nas organizações. Semana que vem, a gente vai entrar num método de custeio diferente do absorção, e a gente... vocês até agora viram só absorção, né? Então, a gente vai entrar no custeio variável, que é um método de custeio para tomada de decisão, e aí a gente vai entender como é que funciona esse método, e ele é o mais utilizado para tomar decisões nas organizações. E na aula número 3, na semana número 3, na verdade, a gente vai tratar de análise custo, volume e lucro, que é justamente aquilo que deriva do custeio variável. Então, serão basicamente 2 aulas para tratar de custeio variável. A segunda e a terceira, porque a terceira é derivada do custeio variável. Então, a gente vai ver dentro de análise custo, volume e lucro, o que é margem de contribuição e os conceitos de margem de contribuição, os conceitos de ponto de equilíbrio, que a gente tem 3 tipos, né? O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. A gente vai ver algo que decorre do ponto de equilíbrio, que é a margem de segurança operacional,
e vamos finalizar essa parte da análise custo-volume-lucro com o que a gente chama de alavancagem operacional. Então, todos esses conceitos são conceitos que a gente utiliza muito no dia a dia, seja em indústria, comércio ou prestação de serviço, a gente utiliza muito esses conceitos de análise custo-volume-lucro, né? Todos vocês, em algum momento, já ouviram falar de ponto de equilíbrio, de margem de segurança, questões que envolvem esses conceitos que a gente vai ver durante essa aula número 3. Na aula número 4, na semana 4, a gente vai tratar de um outro tipo de custeio, que é o custeio baseado em atividades, o famoso ABC, que é um derivado do custeio absorção, né, e vocês vão ver que ele é um custeio por absorção, mas com diretrizes e com mas diretrizes e definições bem diferentes. Ele é como se fosse um custeio absorção um pouco mais melhorado, sofisticado, né? E a gente vai tratar dele em uma aula específica. Na semana 5 a gente vai ver custo padrão, que também, principalmente nas indústrias, é muito utilizado, né? Que é justamente aqueles produtos que têm uma grade de custos. E como é que eu controlo essa grade de custos? Principalmente na análise das variações desses custos. Então, eu tenho uma grade e eu vou analisar as variações do real para o padrão, para ver o que eu tenho que fazer de diferente para que esse padrão realmente seja padrão, né, e que não tenha muitas distorções. E na sexta e última aula, na última semana, a gente vai falar sobre formação de preços de produtos e serviços. Então, a gente vai ver principalmente o método do markup, para formar preço de produto e serviço. A gente vai ver alguns métodos de formação de preço de produtos e serviços. Basicamente, o nosso conteúdo, o nosso programa é esse, né, e a gente vai trabalhar em cima desse panorama e dessas questões durante as nossas aulas. O objetivo da disciplina é proporcionar a vocês informações e oportunidades de aprendizagem em temas relacionados à análise de custos, por meio de reflexão teórica e prática, porque é importante que a gente saiba calcular e que a gente saiba a prática de como fazer, mas também é importante que a gente entenda de onde vem isso, né? Quais são as bases teóricas que a gente utiliza para fazer esses cálculos, porque a gente tem que entender e não simplesmente decorar cálculo, né, ou decorar a fórmula. Entender de onde vem e por que a gente faz aquilo, né? E os objetivos específicos, apresentar métodos de custeio para tomada de decisão. Então, além do custeio absorção, que vocês viram, né, a gente vai ver o custeio variável, o custeio das atividades, custo padrão, enfim, a gente vai ver outros métodos de custeio que servem para tomada de decisão, discutir as diferenças existentes entre esses métodos de custeio, que é muito importante. Então, vocês vão ver que todas as aulas a gente vai comparar, por exemplo, o custeio absorção com esses outros custeios, para vocês verem por que é importante a gente sair um pouquinho desse custeio absorção e fazer, né, outras imersões em outros tipos de custeio para tomar decisões. E demonstrar a formação de preços de produtos e serviços. Então, mostrar de onde vem e como é que é formado esse preço, né, de produtos e de serviços, como é que isso funciona. Os procedimentos didáticos, então, considerando essa excepcionalidade que nós estamos tendo decorrente dessa pandemia, as atividades da disciplina serão desenvolvidas de forma remota, síncrona e assíncrona, né? Então, as atividades síncronas, elas vão consistir em explicações para o desenvolvimento da lista de exercícios que vocês vão entregar ao final da disciplina. Nas datas e horários agendados, eu estarei disponível para explicar e tirar dúvidas sobre os conteúdos das apresentações em forma de slides, que eu
sempre passo para vocês, né? E dos textos para leitura, disponibilizados para vocês através da plataforma Microsoft Teams. Então, o nosso canal de comunicação vai ser essa plataforma, o Teams. A gente não vai utilizar o portal do aluno, a gente vai utilizar o Teams, né? Porque a gente tem a opção de um ou outro. Então, a gente vai fazer tudo por aqui, que a gente concentra tudo numa base só. Fica mais fácil, né? E a fim de garantir total acesso ao conteúdo, as aulas serão gravadas, né? Então, todas as aulas síncronas a gente vai gravar e eu vou disponibilizar para vocês aí pelo YouTube, tá? Então, eu sei que tem um stream aqui da própria plataforma, mas ela acaba sendo mais pesada, às vezes difícil de compartilhar. Então, como eu tenho um canal lá no YouTube, eu coloco dentro do meu canal e aí disponibilizo para vocês a aula, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês o link da aula. Vocês entram lá, sem problema nenhum, vocês conseguem assistir. As aulas síncronas da disciplina ocorrerão às terças-feiras, sempre, com carga horária de 2 horas aula, das 18h40 às 20h20. Então, esse é o horário sempre das nossas aulas. Então, serão 6 aulas síncronas. E as atividades assíncronas consistirão na leitura dos textos que eu disponibilizo para vocês. Inclusive, hoje, pela manhã, disponibilizei para vocês o texto que vocês precisam efetuar a leitura para fazer os exercícios, né, que eu já deixei lá. Então, todas as leituras, elas são de livros de análise de custos que estão disponibilizados na plataforma Minha Biblioteca, tá? Então, vocês conseguem baixar esses livros e efetuar a leitura no próprio computador, né, sem problema algum, é tudo disponível para vocês através da Minha Biblioteca. Tá? Depois eu vou explicar para vocês, né, para aqueles que ainda não sabem, se é que tem alguém que ainda não saiba, como é que a gente entra lá na minha biblioteca, né? E na elaboração de uma lista de exercícios de análise de custos que vocês deverão entregar ao final da disciplina. Mas é importante que vocês realizem isso semanalmente, conforme o conteúdo vai sendo apresentado na semana. Então, a lista que vocês vão me entregar vai ser uma lista de exercícios lá no final, de forma online, pode ser no Excel, pode ser no Word, enfim, vocês que decidem. Vocês vão me entregar individualmente essa lista de exercícios. Só que os exercícios eu vou passando semanalmente, conforme vai acontecendo. Por exemplo, aconteceu a semana 1, vocês já têm os exercícios da semana 1, para não ficar tudo lá para o final, para vocês fazerem tudo lá no final. Então, passou a aula de hoje, vocês já estão aptos a fazer os exercícios dessa semana. Eu não entendi determinadas questões dos exercícios. Ou vocês entram em contato pelo chat aqui, pelo Teams, e aí a gente tira as dúvidas, ou vocês esperam a próxima aula, e na próxima aula eu tiro as dúvidas sem problema algum. Então, eu estou sempre à disposição para tirar as dúvidas também dos exercícios que vocês não conseguirem fazer ou não conseguirem compreender. E na modalidade remota, os conteúdos e materiais necessários para o desenvolvimento da disciplina serão disponibilizados na plataforma Teams, como vídeos, arquivos digitais para leituras, apresentações dos slides explicativos, artigos científicos, atividades, enfim. Tudo vai estar disponível lá nos arquivos que vocês conseguem acessar de cada semana de aula. E a atividade avaliativa da disciplina deverá ser entregue na data estipulada no cronograma de atividades, né? Então, os prazos devem ser rigorosamente cumpridos, né? Para que vocês não percam a disciplina. Forma de avaliação. A verificação de frequência observará o disposto no artigo 3º do artigo 12 da Resolução 2221,
Então, diz lá que no ensino remoto fica estabelecido que o controle de frequência das atividades, sejam estas síncronas ou assíncronas, deverá ser realizado somente de forma assíncrona, por meio de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes, cuja entrega deverá ser agendada para, no mínimo, 48 horas após o término da referida atividade. Ou seja, a frequência ela vai ser oferida com base na entrega da lista de exercícios. Tá? Então, essa lista de exercícios que vocês vão entregar no final da disciplina servirá tanto para nota quanto para frequência. Tá? Então, frequência não é de quem está na sala, né? Porque a gente não pode fazer frequência dessa forma, né? Então, a frequência é pelas atividades assíncronas. Então, será lá no final da disciplina, quem entregar a lista terá 100% de frequência e a nota, né? Que tirar na lista de exercícios. E não será aceita a atividade entrega fora do prazo estipulado. A não entrega da atividade acarretará em nota 0 e aí em reprovação, né? E a nota para aprovação é 70, como vocês já sabem, continua a mesma, né? A nota mínima para qualificação para o exame final é 40, então aqueles que tirarem nota abaixo de 40 já estão reprovados direto, né? E a nota para aprovação no exame final é 50. Então, ficou para o exame final, tem que tirar 50. E quando que serão divulgadas as notas? No dia 12/8/2021, tá? Até o dia 12/8 vocês saberão as notas de vocês. O exame final da disciplina é individual e de forma assíncrona também, tá? Então, será disponibilizado esse exame final às 19 horas do dia 16/8 e deverá ser devolvido e entregue até às 19 horas do dia 18/8. Então, será provavelmente também uma lista de exercícios ou uma prova ou algo parecido, que aqueles que ficarem para exame final receberão no dia 16/8 e deverão entregar até às 19 horas do dia 18/8. E a lista de exercícios que vocês vão entregar deverá ser realizada individualmente. Tá? Então, não é em grupo, cada um vai fazer a sua lista de exercícios. Aqui está a bibliografia básica. Todos esses livros estão disponíveis na minha biblioteca, a UFPR. E aqui está o cronograma das aulas todas, né, que nós teremos. Então, nós estamos aqui no dia 29/6, né? Primeira aula síncrona, 2 horas, que a gente vai falar de conceitos básicos de custos gerenciais. E aí, nessa semana, vocês ainda terão aula assíncrona, que é a leitura do material disponibilizado para leitura, que é do livro do Bornia, que eu já passei para vocês hoje de manhã, e mais 5 horas assíncronas para resolução dos exercícios do bloco 1, que vocês vão entregar lá no dia 9/8/2021. E todas as semanas será igual, né? Então, teríamos as aulas síncronas nas terças-feiras e terá sempre um material para vocês efetuarem a leitura e os exercícios para serem resolvidos. Todas as semanas, todas as 6 semanas. Serão assim, né? E lá na última semana, vocês terão, será a semana do dia 2 ao dia 6, então acaba nossa aula no dia 6/8, né? E vocês entregam a lista de exercícios de forma assíncrona no dia 9/8.
Então, dia 9/8, vocês entregam a lista de exercícios, e no dia 12/8, do dia 9 até o dia 12, eu tenho para corrigir e entregar a nota para vocês. Tá? Então, impreterivelmente, até às 22 horas do dia 9/8, vocês devem entregar essa lista de exercícios. Como é que vai ser essa entrega? Eu vou abrir uma atividade dentro do próprio Teams e vocês vão entregar lá dentro do Teams. Então, vocês conseguem entregar e eu consigo ver quem entregou e quem não entregou. E aí o próprio sistema ele fecha às 22 horas e não deixa mais as pessoas entregarem os exercícios. Então, tomem cuidado com o prazo, né? E aqui está só o quadro de identificação do docente, né, que tinha que conter no plano, que a turma de vocês tem 60 vagas, já tem 53 alunos, né? Então, possivelmente, nós vamos ter preenchidas todas as vagas. Tá? Alguma dúvida com relação ainda ao nosso plano de ensino? Alguma questão que vocês não compreenderam? Professor? Oi, pode falar. Em relação à lista de exercícios, o senhor quer que a gente demonstre toda a resolução dos exercícios ou só a resposta? Não, eu gostaria de ver isso é importante que você perguntou, porque eu gostaria de ver, sim, toda a resolução, porque às vezes vocês erram a resposta, mas todo o caminho está feito de forma coerente, tem alguma coisa errada só ali no meio do caminho, e aí eu não invalido toda a questão, né? Porque se vocês colocarem só o resultado, e tiver errado, pode invalidar a questão. Então, é muito importante que vocês coloquem todo o caminho. Tá? Professor? Oi? Nossas aulas síncronas serão nas terças e as listas de exercícios semanais de presença poderão ser entregues até qual dia? Então, é isso que eu falei para vocês. Nós não vamos ter entregas parciais, tá? Então, tá, desculpe, acho que essa hora eu não estava escutando direito. Não tem problema, mas assim, é só para vocês entenderem, a nossa avaliação de frequência de vocês vai ser pela entrega final dos exercícios. Então, eu não vou fazer avaliação de frequência semanal, né, porque seria importante, né, ou seria providencial que vocês fizessem toda semana, para que eu tivesse uma lista de frequência toda semana. Mas, para facilitar a vida de vocês e a minha também, eu decidi colocar a frequência e nota tudo lá no final. Tá? Então, tanto a frequência quanto a nota vão ser avaliadas pela entrega final do trabalho de vocês, que é uma lista de exercícios total. Perfeito, beleza. Muito obrigado, professor. Eu só vou passar semanalmente para vocês os exercícios para não amontoar tudo lá para o final, né? Então, vocês vão fazendo semanalmente, mas só me entregam lá no final. Professora? Oi. Lista pode ser feita por Excel hoje ou tem que ser manuscrito? Não, na verdade, manuscrito é mais difícil para vocês, eu acho. Eu acho que pelo Excel ou pelo Word é mais fácil para vocês. Mas também, se quiser fazer manuscrito, contanto que entregue, né, isso é o importante. Mas para fazer manuscrito, daí depois vocês vão ter que digitalizar para colocar. Então é mais fácil fazer no Excel. Né? Excel já tem as planilhas, vocês já conseguem fazer fórmula, então... Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma questão com relação ao plano de ensino? O ano passado eu já dei essa disciplina no ensino remoto, né? Desculpe. Ensino remoto também, mas no período especial foi muito tranquilo, assim, não teve maiores problemas.
todos entregaram as listas de exercício. Durante a disciplina a gente foi tirando dúvidas. Então vocês vão ver que vai ser bem tranquilo também com vocês. Tá? Uma outra questão que eu queria mostrar para vocês, então, é a questão da minha biblioteca. Acho que todos vocês já sabem, mas só para mostrar para vocês aonde ela está, né? Então, dentro do site da biblioteca, quando vocês entram no site do Sistema de Bibliotecas da UFPR, vocês vão ver que lá embaixo, né, então, descendo um pouco aqui no Sistema de Bibliotecas, vocês vão ver que tem aqui, ó, nova plataforma de conhecimento disponibilizada, que é a Minha Biblioteca. Tá aqui dentro da Minha Biblioteca, se vocês forem aqui em cima, clicarem aqui em cima, ele vai abrir para vocês essa tela, né? E essa tela, vocês que já têm o e-mail UFPR, vocês entram aqui em já estou cadastrado, né? Ou já é cadastrado, para acessar. Aqui vocês acessam com o nome de vocês, o sobrenome, o e-mail da UFPR que vocês têm, e aí a senha do e-mail. Colocam em acessar, vocês vão conseguir acessar a minha biblioteca. Lá tem todos os livros que vocês, que a gente tem na nossa bibliografia básica e complementar, e não só para a nossa disciplina, mas para todas as outras disciplinas, né? Principalmente os livros da editora Atlas. Então, vocês conseguem acessar tudo por aqui, conseguem ler aqui dentro. Então, está muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? Vocês não precisam ter o livro físico, né? Já está tudo aqui. E todos os textos que eu estou disponibilizando para vocês são da minha biblioteca. Tá? Para ficar mais tranquilo para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, para a gente entrar efetivamente na nossa disciplina, né? Vamos ver um pouquinho de como é que ela está estruturada e o que é efetivamente análise de custos, né? Então, se vocês perceberam lá, eu coloquei para vocês dentro do Microsoft Teams, né, dentro aqui dos arquivos, a gente tem o material de aula, semana 1, eu coloquei aqui para vocês 4 aulas, né, 4 apresentações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos introdutórios de gestão de custos, né? Tem uma outra sobre terminologia de custos, então só para vocês relembrarem o que é custo, o que é despesa, o que é gasto, o que é investimento, todas essas designações que vocês viram já em contabilidade de custos e que vai ser importante aqui para nós. Tem uma apresentação sobre classificação de custos, onde eu explico o que é custo direto e indireto, o que é custo fixo e variável, e outras nomenclaturas de custo que existem, e uma breve revisão sobre o custeio e absorção. Então, tudo isso daqui que eu coloquei, essas últimas 3, né, a 2, a 3 e a 4, essas apresentações, todas elas são revisões daquilo que vocês já sabem, né? Eu parti do princípio que vocês já tiveram tudo isso. Até porque, como eu falei para vocês, análise de custos, ela é uma derivação, né? E ela é tem como pré-requisito a disciplina de contabilidade de custos. Então, o que a gente vai ver agora nessa aula síncrona, né? Para a gente entender um pouco melhor, são esses aspectos introdutórios de gestão de custos, para a gente entender melhor onde é que entra a análise de custos em toda essa questão, tá? E os exercícios que eu passei para vocês são exercícios, né, de terminologia, classificação, de custeio e absorção, para vocês relembrarem um pouco, para que a gente possa
partir para a aula que vem para o custeio variável, tá? Então, nós vamos ver essa apresentação, que é a apresentação dos aspectos introdutórios da gestão de custos, para a gente entender melhor aonde a gente está se inserindo, né? E do que essa disciplina vai tratar daqui até o final, né, do nosso curso, que é lá no dia 6 de agosto. Tá? Então, basicamente, eu trouxe aqui esse primeiro slide, que é um slide que diferencia bastante a contabilidade de custos do que é gestão de custos. Porque o Porter, ele diz assim que um erro muito comum da gente é acreditar que a área de custos se resuma à produção, quando o que importa realmente é toda a cadeia de valor. Então, encontrar inter-relações entre as atividades é uma forma eficaz de redução de custos. Então, às vezes, a gente acha que contabilidade, que gestão de custos é só aquilo que está inserido dentro da produção. E a gente fecha os olhos para aquilo que acontece na parte administrativa, na parte de auxílio à produção, e até no ambiente externo, que também, de certa forma, impacta bastante a gestão de custos. Então, isso é um erro muito comum. E aí a gente acha que o contador de custos é aquele que fica contabilizando custos atrás de uma mesa. E, na verdade, o contador de custos é muito mais que isso, né? Ele está antenado em toda a cadeia de valor que a empresa tem. O contador de custos, o que menos ele fica é parado atrás de uma mesa fazendo contabilidade de custos, né? Então, ele está sempre auxiliando a produção, mas também auxiliando os demais setores da empresa com relação a essas questões que envolvem diretamente o custo. Então, por isso que a disciplina de análise de custos ela é muito mais ampla, né? Enquanto muitas vezes lá na contabilidade de custos a gente está vendo muito mais o sistema de produção e de auxílio à produção, ou daquilo que está diretamente ligado ao produto ou ao serviço, aqui a gente expande os limites para toda a organização, para a cadeia de valor como um todo. Então, por isso a importância da gente avaliar custos de uma forma sistêmica, e não olhar só para a produção. Isso é uma questão muito importante. O que é essa cadeia de valor, né? É um modelo que ajuda a analisar as atividades específicas por meio da qual as empresas criam valor e vantagem competitiva. Então, uma das características de análise de custos é justamente utilizar a gestão de custos de forma estratégica para criar valor e para criar vantagem competitiva. Tá? E essa vai ser, na verdade, a ênfase da disciplina. A gente entender como é que a gente controla e como é que a gente gere os custos para criar valor e para criar vantagem competitiva nas organizações. Que essa é a ideia principal quando a gente fala de gestão de custos. Então, por isso é que a gente parte do custeio e absorção, mas a gente deixa um pouquinho de lado o custeio e absorção aqui na disciplina, porque ele é muito limitado quando a gente fala em processo de tomada de decisão. Ele não nos dá muitos insights ou muitas informações para que a gente possa tomar decisão dentro das empresas. Tá? A gente precisa muito mais informações para isso, em termos de custos. Então, essa cadeia de valor, ela agrega valor. Então, o que significa isso, né? Então, agregar valor a um produto implica executar uma ou mais atividades, sejam elas primárias ou de apoio, a um custo menor ou de uma forma melhor que os concorrentes. Essa é a ideia da gestão de custos, né? Que a gente analise tudo isso dentro das organizações e que a gente faça diminuir o custo ou fazer de forma melhor do que faz os nossos concorrentes. Então, assim, a empresa obtém vantagem competitiva,
porque ela acaba executando atividades estrategicamente importantes com o menor custo possível, ou melhor, e com custos menores do que a concorrência. Por quê? Porque justamente essa é a questão que hoje em dia mais, para nós, é mais veemente, né, dentro das empresas. Hoje a concorrência está muito mais acirrada. A gente tem concorrência de todos os lados. E aí a gente precisa achar estratégias que façam com que a nossa empresa tenha algum tipo de vantagem competitiva em termos de custo ou em termos de eficácia com relação a nossos concorrentes, né? Então, essa é a ideia da gente analisar custos dentro da organização. Por isso que a gente chama, e muitas vezes a gente tem os livros dizendo que análise estratégica de custos, né? Porque a estratégia entra muito dentro dessa questão de análise de custos, né? Na verdade, a análise de custos ela é muito importante para reforçar a estratégia organizacional. Então, muitas empresas elas consideravam-se invulneráveis e por isso implantavam uma estratégia de tirar partido da posição que elas tinham no mercado. E hoje a gente sabe que essa questão da marca não dura para sempre. Então, nós temos N exemplos de produtos que ficaram durante muito tempo sendo confeccionados, né, e durante muito tempo sendo vendidos justamente pela marca, né? Então, o exemplo do Fusca, o exemplo da Kombi, os próprios carros da Volkswagen, né? Isso é um grande exemplo, que são carros que durante muito tempo se utilizaram da posição de mercado deles, da marca, né? E hoje a gente sabe que a marca já não traz mais tanta vantagem competitiva. Tem outros elementos que também podem trazer outras vantagens mais que a marca. Né? Então, a gente quebrou um pouco esse paradigma que vinha. E hoje a gente tem outros elementos para a gente analisar que não só a marca. E aí, um desses elementos é justamente a análise de custos, análise estratégica de custos, né? Dentro das organizações, que faz com que isso crie uma vantagem competitiva. Então, onde é que a gente está inserido dentro dessa disciplina para a gente entender qual é a ideia que a gente vai ter quando a gente analisar, durante as nossas semanas de aula, né, analisar todo esse conteúdo que a gente vai ver. Então, a gente tem as pressões globais, que trazem demandas, né, para as organizações. Então, isso é nítido. Então, hoje a gente não tem mais só a concorrência nacional, por exemplo, a gente tem a concorrência nacional e internacional, então a gente tem que estar de olho em todos os concorrentes. Então, essa globalização trouxe uma queda de barreira geográfica, uma queda de barreira de linguagem, todas as barreiras que a gente tinha em termos comerciais foram quebrados, né? Então, essa globalização, efetivamente, ela atinge todo o cenário de negócios atual, por mínima que seja a empresa, né? A gente não está falando só de grandes empresas. Talvez as pequenas empresas sejam mais afetadas, inclusive, pela globalização do que as grandes, né? Então, essa questão é uma questão importante. E quando quando eu falei do porte da empresa, isso também é muito importante que a gente entenda que quando a gente falar de custos aqui dentro da disciplina, a gente vai estar falando em termos organizacionais, não só para grandes empresas. Então, quando eu falar de custos e controle de custos, não achem que é só para grandes empresas, né? As pequenas empresas, as microempresas também precisam controlar os custos, para que saibam planejar a sua estratégia,
perante esse controle de custos essa análise de custos que for realizada, né? Uma outra característica do ambiente de negócios atual é o foco no mercado, quase que exclusivamente, né? Quase não, né? Exclusivamente. Então, hoje, quem define o preço de mercado, quem define o preço do produto é o mercado, não é mais a empresa. Então, se eu colocar o meu preço muito acima do mercado, eu não vou vender. Se eu colocar muito abaixo, eu vou ser esmagado pela concorrência. Então, quem dá o preço hoje é o mercado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar custo, basicamente, custo e despesa. Então, esse foco no mercado, exclusivo no mercado, é algo que fez com que o ambiente de negócios também modificasse, e que a concorrência aumentasse. Uma perda de controle sobre o desenvolvimento, então isso é muito fácil de acontecer hoje, no ambiente em que a gente vive, constantes mudanças, né? Então as mudanças elas são constantes e abruptas, né? Ou seja, a todo momento estão acontecendo. Então essa perda de controle é um fato, e a gente tem que correr contra o tempo para ter informações online, né, informações tempestivas, para que eu não fique para trás, não perca o controle, né, sobre esse desenvolvimento. A questão de melhoria contínua e eliminação de desperdícios, então hoje a gente está vivendo muito isso, né, e essa questão que eu falei para vocês dessas mudanças constantes e abruptas. Então, esse é o nosso ambiente de negócios atual, é nisso que nós estamos inseridos, em que a parte, né, toda essa parte de custos das organizações está inserida, né? E isso não vai acabar, né? Na verdade, isso é uma coisa que veio para ficar. E a gente tem que acostumar a trabalhar nesse ambiente, que é um ambiente tumultuado, um ambiente que cada vez mais a gente tem que buscar alternativas para criar vantagem competitiva, né? Então, desse ambiente é que surgiram novas tecnologias, é que surgiram as alianças interorganizacionais, os serviços disruptivos, enfim, todas essas questões que a gente está vendo acontecer no mundo dos negócios e que vieram justamente dessa necessidade da gente criar vantagem competitiva e controlar custos dentro das organizações, né? Então, tudo isso é muito importante, a gente vai ver ao longo da disciplina. Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém... Tudo bem por enquanto, professor. Tudo certo. É que eu vou falando aqui, eu não escuto ninguém, eu não consigo ver vocês, isso para um professor é bem complicado, né? A gente está acostumado na sala de aula que a gente está vendo o rostinho de vocês, e às vezes pelo rosto a gente vê quando entendeu e não entendeu, assim, falando só para o slide é mais complicado, mas vamos nos adaptando, né? Além disso, né, nós temos as quatro pilares, né, que hoje em dia são muito cobrados das empresas, que é de ela ser ecologicamente correta, socialmente justa, culturalmente aceita e economicamente viável, né? Então, aliado a todas aquelas características que nós vimos no slide anterior, e mais todas essas exigências que as empresas têm hoje em dia, né, de ter todo essa ideia, né, de não poluir o meio ambiente, de ajudar a comunidade, de não agredir a cultura do ambiente onde você está inserido, né, e ao mesmo tempo de tudo isso ser economicamente viável,
onde está inserido toda essa análise estratégica de custos, né? É nisso que a gente tem que pensar quando a gente avalia custos dentro das organizações. Tá? Então, percebam que é um pouco diferente daquele ambiente que vocês estavam inseridos quando vocês viram contabilidade de custos, né? Porque contabilidade de custos a gente está inserido dentro de um ambiente mais normativo. Então, como a gente contabiliza custos, quais as regras para contabilizar custos, quais as regras que eu tenho que fazer para calcular o CPV, para colocar dentro da minha demonstração de resultado, enfim, é tudo muito normativo, né? Aqui não, aqui a gente tem que pensar qual é a melhor informação para determinada empresa. Porque uma coisa que é importante a gente entender dentro de contabilidade, dentro de análise de custos, é que as informações exigidas pelas empresas são diferentes para cada uma das empresas. Cada empresa vai tomar decisão com foco em determinada informação. Então, por mais que eu tenha duas empresas, vamos supor, desculpem, vamos supor que eu tenha duas empresas, as duas são do mesmo segmento, são do mesmo porte, têm o mesmo número de funcionários, o negócio delas, né, as informações que elas precisam para tomar decisões vão ser totalmente diferentes, porque elas têm crenças diferentes, elas têm valores diferentes, elas têm missões diferentes, elas têm visões diferentes. Tudo parte do planejamento, da estratégia, né? Então, análise de custos não é igual para todas as empresas. Por isso que todo esse ambiente e tudo isso que eu estou falando para vocês influencia dentro da análise de custos e influencia em todos os cálculos e em todas as maneiras de visualizar custos que nós vamos ver ao longo da nossa disciplina. Então, até pouco tempo atrás, as empresas não se preocupavam muito com o controle dos custos, porque a gente contava com a comodidade de repassar para o consumidor esses custos, né? Então, a gente não pensava em ineficiência, a gente não pensava em desperdício, porque se a gente tivesse desperdício, isso entrava no cálculo do preço de venda e eu repassava isso para o consumidor, né? Que é isso, por exemplo, que faz ainda na verdade, que os órgãos públicos fazem, né? Então, se eu tenho alguma despesa extra, por exemplo, em termos do serviço que eu estou oferecendo para o meu cliente, eu posso super taxar, né, o serviço e pronto, né? Eu estou cobrindo aquela ineficiência através da sobretaxa de preço. Mas quando eu tenho ampla concorrência e na maior parte das vezes dos produtos e serviços que a gente consome, isso não acontece. As empresas não podem mais passar essa ineficiência para o consumidor. Então, antigamente o preço de venda, né, essa fórmula do preço de venda, que é o custo mais o lucro que eu tinha, o que acontecia? O preço de venda quem dava era a empresa. Então, ela colocava todo o custo mais o lucro que ela queria, esse era o preço de venda. Hoje não, hoje quem dá o preço de venda é o mercado. E o lucro, para que eu possa ter o mesmo lucro, eu tenho que mexer no custo. Então, é justamente onde entra a nossa disciplina, né? Análise de custo. Como é que eu faço para que o meu produto tenha a mesma qualidade com um preço menor? Eu tenho que mexer no custo. E aí, tendo o mesmo lucro, né? Porque eu posso também diminuir a margem de lucro, mas geralmente a gente quer que essa remuneração do capital próprio, ela seja mais elevada possível, né? Porque ninguém vai investir numa empresa para ter prejuízo.
Então, o que a gente pode mexer dentro das empresas é no custo e na despesa, né? Então, esse custo, essa despesa que a gente vai tratar ao longo da disciplina é justamente o que a gente tem que mexer para poder deixar esse preço de venda a patamares de mercado, né? Então, assim, a conjugação de concorrentes globais, as políticas estratégicas de qualidade, né? A gente incorre no risco da supremacia de mercado ser esquecida. Então, hoje a gente não vai mais só pela marca, né? Concorrentes, eles conseguem igualar a qualidade e o preço ao produto líder de mercado. Então, frente à volatilidade do mercado, é preciso aprimorar os processos operacionais para estar à frente da concorrência. Então, é justamente esse ambiente que a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Como é que a gente faz para calcular, né? Para ter esses números, para analisar esses números, principalmente, né? Uma questão que é importante, né, que a gente tem em mente é que antes, quase todas as medidas que nós tínhamos, que eram medidas importantes dentro do nosso processo financeiro, né, para avaliar se uma empresa era boa ou não, eram todas medidas muito financeiras. Então, era o faturamento, era a margem, o resultado operacional, o lucro líquido, retorno sobre o PL. Então, todos esses elementos, vocês já sabem que são elementos que a gente busca dentro do balanço patrimonial, dentro da demonstração de resultados, são elementos que configuram, na verdade, um número, né, uma cifra, é um resultado financeiro. E hoje a gente passa a falar muito mais de valor, né? Então, hoje a gente está muito mais preocupado com o valor que essa empresa gera para o cliente, gera para o investidor, do que propriamente só as cifras financeiras ou as cifras econômicas que a gente busca no balanço patrimonial, numa demonstração de resultado, né? Então, claro que continua sendo muito importante ainda o faturamento, a margem, o resultado operacional, o lucro líquido, o retorno sobre o PL, mas também é muito importante o valor que essa empresa gera, né? E esse valor tem toda essa parte que é financeira, mas também tem uma parte intangível, uma parte que a gente não vê, e que também é muito importante e que entra dentro de todo esse processo de análise de custos que a gente vai ver ao longo da disciplina. Tá? Então, a transformação produtiva, né, é justamente criar valor para o cliente. O que é isso? Consiste nas características de desempenho e atributos que a empresa oferece na forma de bens e serviços, pelos quais os consumidores estão dispostos a pagar. Então, qual é o valor que o meu produto está adicionando ao cliente? Então, hoje a gente vê que os clientes eles são bem mais voltados a essa ideia de criação de valor. A gente busca, as empresas elas buscam mais a criação de valor para o cliente. Elas não estão mais preocupadas só em disponibilizar um produto ou um serviço, mas elas querem que esse produto ou serviço gere valor para o cliente, né? Que é algo muito mais do que oferecer simplesmente um produto ou serviço. Então, dentro dessa ideia é que entra essa questão da cadeia de valor que eu falei desde o início para vocês, né? Então, valor criado para compradores é o que os compradores estão dispostos a pagar, mas também não somente pagar por um produto ou serviço, mas pagar por aquilo, por aquele valor agregado gerado por esse produto ou serviço. É por isso que a hegemonia da marca caiu, né? E
Com isso vem a vantagem competitiva, né? Então, isso pode ser feito através da liderança de custos, né? Ou seja, a oferta de preço mais baixo do que a concorrência por benefícios equivalentes, ou através da diferenciação, que são benefícios singulares que compensam o preço mais alto. Então, na análise de custos, a gente vai trabalhar esses dois aspectos, né? Ou baixar o custo, para poder baixar o preço, e igualar a concorrência, ou diferenciar, ou seja, o meu preço é mais alto, mas ele gera algo diferente, né? Então, compensa eu pagar mais por esse produto, que é a questão da diferenciação. Então, você pode trabalhar nessas duas ideias, né? Para gerar vantagem competitiva. E temos o valor para o investidor, né? Então, qualquer um que investe numa empresa também quer o retorno financeiro adequado pelos recursos que aplicou naquela empresa. Ou seja, é remuneração do capital próprio. Eu tenho que gerar também lucro para o meu investidor. Então, por isso que eu falei para vocês, né? Todos aquelas medidas financeiras também são importantes, mas não só aquelas medidas financeiras. Eu também tenho que pensar nessa questão macro, nessa questão global, nessa questão mais sistemática da análise de custos. Então, finalmente, fica a pergunta que a gente vai tentar responder ao longo da disciplina, né? Como fornecer produtos de qualidade, fidelizar os clientes, reduzir os custos para a obtenção de maior lucro nesse ambiente competitivo, porque não é fácil a gente analisar custos dentro de todo esse ambiente com essas características que eu falei para vocês, né? Então, por isso, a gente desenvolve, né, essas ideias que a gente vai ter ao longo e que a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Que estão as referências dessa apresentação, né? Então, são livros que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. Dúvidas? Questões que vocês queiram colocar, que vocês não compreenderam? Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Então, para esse primeiro momento, né, para essa primeira aula, eram essas as questões que eu queria colocar para vocês, tá? Eu já deixei para vocês lá os exercícios dessa primeira aula também. Vocês vão ver que são exercícios um tanto quanto simples, num primeiro momento, mas tem algumas questõezinhas ali no meio que vocês vão ter que pensar um pouquinho para poder realizar, né? Mas vão tirando as dúvidas, eu estou sempre à disposição. Utilizem o chat, né, para conversar comigo ao longo da semana, se vocês tiverem alguma dúvida na execução dos exercícios. Estou sempre à disposição. A aula que vem, provavelmente o Alexandre já venha também para se apresentar para vocês, que é o meu estagiário docente, né? Então, as aulas, elas serão síncronas comigo, e provavelmente ele vai estar junto. Então, tanto eu quanto ele vamos respondendo vocês ao longo da semana, quando vocês forem querendo tirar dúvidas, quando quiserem conversar sobre as questões da disciplina. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar ainda? Então, se não temos nenhuma dúvida, a Alina Maria queria falar alguma coisa? Eu só queria complementar, então, de acordo com você colocou ali, o preço da venda é igual ao custo mais o lucro, né? Então, a ideia sempre seria ajustar o custo para fazer com que a gente aumente o nosso lucro, é isso? Porque assim, se você quiser ter um lucro constante, assim, como você não consegue mexer no teu preço de venda, porque quem dá o preço de venda é o mercado hoje, para a maior parte dos produtos e serviços,
então o que a gente tem que atacar é o custo. Então, é por isso que eu falo que a diminuição de custos, mas não é simplesmente diminuir os custos cortando, né? É diminuir de forma estratégica. Então, é isso que a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Como é que estrategicamente a gente diminui os custos sem mexer com a qualidade, sem mexer com o pessoal, né? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é cortar pessoas dentro das empresas, quando querem diminuir custos, né? Então, assim, como é que a gente faz isso de forma inteligente, né? Que não tenha que cortar pessoal e que não tenha que cortar qualidade. Então, são essas questões que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. Não sei se respondi. Não, respondeu, com certeza. E quando você fala o preço de venda editado pelo mercado, normalmente tem uma referência do mercado, partindo pela definição do preço. É isso? Isso, porque normalmente hoje você pode ver que os preços eles são, não é que a gente vá ter monopólio, oligopólio ou algo parecido, não é isso. Mas há uma forte concorrência que faz com que os preços se estabilizem mais ou menos no mesmo patamar. Né? Por isso que eu digo que o mercado é que hoje em dia dita o preço de venda. Porque se você estiver muito acima do mercado, ninguém vai comprar o teu produto. Por mais que você tenha custos muito elevados, você não consegue colocar o teu preço muito acima do que é do que a concorrência, né, pratica. Justamente porque ninguém vai pagar. Então, você tem que adequar o teu preço de venda aos teus custos, né? Ou então diminuir o teu lucro, que é também basicamente o que as pessoas não querem, né? Por isso que as pessoas atacam o custo mesmo. E aí, por isso, a importância da análise de custos, né? Análise gerencial de custos. Ok, obrigada. Imagina. Professor, eu sei que acho que a gente vai entrar em mais detalhes durante a disciplina, né? Mas, por exemplo, um líder de mercado, ou assim, até saiu hoje ontem, na verdade, uma questão interessante do Facebook, né, que foi um caso para o Supremo americano lá investigar em relação se é monopólio ou não, né, então isso está entrando em evidência. Mas nesses casos, assim, que essa empresa, né, grande, enfim, tem esse poder muito forte, né, de fazer essa gestão desses preços, enfim, de acordo com o que for o seu produto, né? Segue a mesma lógica mercadológica também, ou nesse caso ele pode ter se basear realmente nos custos internos, assim, para poder estipular os preços, assim? Então, nesse caso que você está falando, você tem uma regulamentação própria, né? Então, assim, você vai ter esses grandes conglomerados, você vai ter que seguir regulamentações próprias para justamente não criar essa questão de monopólio, oligopólio, né, para não ter esses problemas. Mas sim, é uma questão totalmente diferente da que eu estou falando, né? O que eu estou falando na verdade, aquela fatia de mercado que domina, né, e que dita os preços, e que não é um monopólio ou um oligopólio. Na verdade, são várias empresas concorrentes que dominam o mercado, e não uma só. Né? E elas dominam o mercado numa faixa de preços estabelecida dentro dessa concorrência. Né? Então, existe a concorrência. É diferente desse caso que você está falando, que a empresa ela se impõe e não deixa que haja a concorrência. Né? Então, nesse caso, não. Nesse caso, tem a concorrência e todos concorrem na mesma faixa, né, de mercadológica. E aí, quem dá o preço é o mercado. Por isso, justamente porque essa faixa, essa concorrência produz essa faixa, né, de preço. E se você quiser entrar, você vai ter que estar dentro dessa faixa de preço, porque se você cobrar mais, você está fora do mercado. Né? Então aí você tem que trabalhar os teus custos. Sim, perfeito, obrigado. Imagina.
Alguma questão a mais? Então, se não temos mais questões por hoje, aula que vem a gente continua. Aula que vem a gente vai ver custeio variável. Então, a gente vai ver como é que a gente toma decisões mais simples dentro das organizações, porque o custeio variável é das formas de custeio gerencial, ele é o mais simples que nós temos, né? Mas é o que mais as empresas utilizam para tomar decisões. Tanto é que a gente vai ver na aula 2 e 3, né? Que a aula 3 é análise custo-volume-lucro, que é derivado do custeio variável. Então, a aula que vem a gente vai ver um pouco dessa importância da gente entender os custos variáveis em detrimento dos custos fixos, e o quanto os custos fixos dentro das organizações eles distorcem, né, a nossa análise de custos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, justamente para a gente desmistificar algumas coisas do custeio e absorção que vocês aprenderam lá, e mostrar para vocês por que é muito difícil a gente tomar decisões em cima do custeio e absorção. Porque ele tem uma distorção, né? Justamente porque ele considera quanto maior a minha produção, mais se dilui o custo fixo dentro do meu custo total, e isso distorce, na verdade, as minhas análises, né? Então, a gente vai ver a aula que vem justamente isso. Que o custeio absorção ele distorce muito as nossas análises, enquanto o custeio variável, eu chego na minha margem de contribuição e essa distorção não acontece, né? Então, a gente vai conseguir ver isso e vocês vão entender um pouco melhor o porquê que é importante a gente fazer também um outro sistema de custeio diferente da absorção para poder tomar decisões nas empresas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite para vocês. Agora,